Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Cara, né? Ele é doutor também, é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e é também dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. E vou fazer uma provocaçãozinha aí, Daniel, porque nós tivemos aí recentemente duas grandes vitórias, né? Que pelo STF, o sepultamento da escola sem partido, e tivemos, com você capitaneando essa luta, inclusive, a aprovação do Fundeb, né? E, por outro lado, a gente tem empresários e até mesmo poder público querendo que as aulas voltem agora nessa situação absolutamente de insegurança. O que você pensa sobre isso, Daniel? 15 minutos para você, meu caro. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos os companheiros e companheiras do Simpro. Sempre é um prazer estar junto com vocês. Boa noite, Miguel. Miguel tem grandes qualidades, mas um defeito. Ele é palmeirense e eu, como corintiano, não podia deixar de perder a piada aqui. Boa noite, Vera, e boa noite, Adriana. Obrigado pelo seu trabalho, Adriana, de democratização da nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer o Simpro e dizer que hoje é um dia muito feliz para a gente fazer esse debate, porque ontem nós promulgamos, inclusive, a emenda à Constituição 108 de 2020, que determinou o novo Fundeb. E com isso nós garantimos previsibilidade para as políticas educacionais, garantimos mais recursos contra a posição, inclusive, do governo Jair Bolsonaro. É importante ressaltar essa questão. O governo Bolsonaro queria manter como está hoje o Fundeb, que é 10% de participação do governo federal. Nós avançamos para 23%. Nós determinamos um novo sistema de distribuição dos recursos, então os recursos vão chegar aonde mais precisa. Mas a grande conquista, o ponto mais forte de aprovação, foi que a Constituição Federal reconheceu o custo aluno-qualidade, que é um trabalho da campanha nacional pelo direito à educação, construído desde 2002, então 18 anos de luta para fazer o custo aluno-qualidade chegar na Constituição. E aquilo que o professor Miguel Nicoleles falou aqui com muita propriedade, o CAC busca resolver. É garantir que toda escola pública tenha água potável. 2 milhões de estudantes hoje não têm acesso à água potável em suas escolas. Toda escola pública tenha saneamento básico, toda escola pública tenha acesso à rede elétrica. Mas mais do que isso, significa que toda escola pública tem que ter laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno e, principalmente, profissionais da educação valorizados com número adequado de alunos por turma. Então, foi uma conquista enorme. Hoje eu até cheguei um pouco apertado aqui no horário, porque a gente já discute com a Câmara dos Deputados a regulamentação da matéria, então não dá para parar. E um pouco antes disso, como o Ailton colocou com muita propriedade, a gente também venceu de vez no Supremo Tribunal Federal a tentativa do Escola Sem Partido de se estabelecer como projeto de lei. E essa foi uma vitória maiúscula, porque dessa vez foi 9-1, mas todas as outras vezes a gente ganhou de 11-0. A gente está melhor do que o Barcelona, está melhor do que o Bayern de Munique contra o Barcelona e a Alemanha contra o Brasil. Então, de fato, foram conquistas maiúsculas da sociedade civil e que faz parte aí fortemente a rede do Simpro, porque foi o Sindicato de Alagoas, né, que tem a vitória em relação à última lei que foi votada, que era a lei no Supremo Tribunal Federal, foi votada e julgada, era a lei de Alagoas. Diante da questão da educação na pandemia, antes é importante a gente ressaltar que, em relação ao direito à educação, a Vera já trouxe vários aspectos importantes. A pandemia ela se constituiu como uma tempestade perfeita para tentativas de reformas educacionais que são extremamente danosas. No Brasil, em 2017, foi tentado estabelecer educação à distância, portanto, muito antes da pandemia, foi tentado estabelecer a educação à distância como uma possibilidade para o ensino fundamental e para o ensino médio. Na época era o governo Temer, a gente se posicionou, a CONTE, a qual o Simpro é filiado, se posicionou junto conosco e a gente conseguiu travar essa ideia. Contudo, com a pandemia, a questão da educação à distância se colocou como uma necessidade inexorável. E aí, concreto, não no sentido, e a Vera tem toda a razão, não no sentido de tentar seguir o curso normal do ano letivo, mas no sentido de reduzir os danos
nesse primeiro momento de enfrentamento da pandemia. Então, não tinha como, de fato, manter as escolas abertas. Aliás, é uma irresponsabilidade manter as escolas abertas, ou as tentativas de alguns sindicatos patronais de tentar acelerar a abertura de escolas. Eu tive num debate no UOL, alguns dias atrás, inclusive com o presidente dos sindicatos patronais do Brasil todo, um professor do Rio Grande do Sul, e ali a gente colocou a questão, inclusive a Fiocruz foi bastante enfática em dizer que é uma irresponsabilidade. Contudo, isso está no debate, e a educação à distância, ela se afirmou. Agora, é importante dizer, Ailton, que a educação à distância não é uma boa possibilidade para o processo de ensino-aprendizado. De fato, ela não é capaz de garantir um aprendizado significativo dos estudantes, e mais do que isso, a educação à distância, ela não permite algo fundamental numa sala de aula. O Miguel, como professor, também vai concordar comigo, que a troca e o processo de ensino-aprendizado não se dá só entre professor e aluno, se dá também entre alunos, ou seja, a sala de aula é concretamente uma comunidade de aprendizagem. A segunda questão é que existe uma enorme pressão por estratégias de privatização, especialmente desencadeadas pelas grandes empresas da tecnologia da informação e que atuam na área da educação. É o que a gente chama de GAFAM, Google, Apple, Facebook, WhatsApp Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. São as empresas que, de fato, têm ganhado bastante. Eu tive numa live com o Eduardo Moreira e ele estava impressionado que a Apple tinha alcançado 2 trilhões de dólares agora, diante da pandemia. E, por último, existe uma demanda grande, especialmente por parte, nesse incentivo à educação à distância, especialmente por parte de setores mais conservadores ou de gestores públicos mais oportunistas, de defender a ideia, inclusive gestores de escolas privadas, diga-se de passagem, de defender a ideia de que com a educação à distância você pode reduzir a demanda por profissionais da educação, porque um professor pode lecionar para muito mais estudantes. Eu concluí hoje o primeiro semestre na Universidade de São Paulo, eu dou 2 disciplinas, Fundamentos Econômicos da Educação e Política e Organização da Educação Brasileira. E eu lamento muito que não tive contato com os meus alunos, porque faz uma falta enorme esse contato. Agora, concretamente, eu não tenho dúvida que, diante de todas as questões pedagógicas que estão postas, o que a pedagogia mais ensinou, e essa é talvez uma das grandes questões da ciência pedagógica e o esteio da ciência didática, é que todo mundo é capaz de aprender, independentemente da idade que tenha. É claro que a dificuldade ela pode ser diferente em um determinado momento da vida, mas os seres humanos são infinitamente capazes de aprender. A questão concreta é que, se todos são capazes de aprender, qualquer tipo de prejuízo em relação ao ano letivo, ele consegue ser recuperado. Mas a gente não pode ter responsabilidade de colocar vidas em risco. Então, o que eu estou dizendo aqui de maneira muito clara é que, em que pese os prejuízos decorrentes da educação à distância, em que pese as dificuldades que as famílias têm em relação às crianças, em que pese, eu estou dizendo aqui com propriedade, a dificuldade do meu filho de estar longe dos seus amigos, concretamente a gente tem que preservar como absoluta prioridade as vidas. E tem que lembrar um aspecto muito forte que o Simpro tem se posicionado, eu acompanho as posições do Simpro na imprensa, nas redes sociais, e o Simpro tem se posicionado com razão que o retorno às escolas não pode ser só uma decisão da saúde pública. Ela tem que, em primeiro lugar, reconhecer a saúde pública, mas o retorno às aulas significa a organização do espaço escolar, a organização de um projeto pedagógico e significa concretamente o reconhecimento das diferentes etapas em que cada família enfrenta a questão da pandemia e as condições em que as famílias enfrentam a questão da pandemia. Então, nesse sentido, é importante reiterar que eu considero, assim como eu levei a posição na Universidade de São Paulo, e foi uma posição unânime na universidade, não era só minha, era de toda a comunidade universitária, de que não é possível ter retorno às aulas no ano letivo de 2020, eu considero também que é irresponsável para as escolas de educação básica, considerando todos os problemas relacionados às dificuldades de prevenção à infecção por coronavírus, eu considero bastante arriscado um retorno às aulas que, na prática, tem atendido, Vera, concretamente eu concordo contigo em relação ao drama das crianças,
mas tem atendido essencialmente ao interesse dos donos de estabelecimentos do setor privado e tem atendido também concretamente a uma parcela menor, um grupo menor de famílias que, claro, tem toda a sua legitimidade em reivindicar o retorno às aulas, mas que não pode deixar de lembrar que profissionais da educação e também os próprios familiares, né? Imagina uma criança que infecta um avô e esse avô acaba vindo a falecer, porque é impossível você controlar, por exemplo, um avô que mora com a criança, você controlar a falta do contato. Então, reforçando o que a Vera trouxe aqui, em que pese o drama, né, e ela trouxe com muita propriedade, né, em que pese o drama que acontece dentro de cada família, o drama maior é o drama da perda de vidas. Então, eu considero que a gente tem que ter como absoluta prioridade a preservação das vidas, o estabelecimento de projetos pedagógicos, porque aí o que a gente tem que fazer, Ailton, em relação a isso? Em primeiro lugar, o que tem que ser feito, muito rapidamente, o que tem que ser feito é entregar a educação aos educadores. Mesmo donos de estabelecimentos privados de educação nunca pisaram numa sala de aula, desconhecem o processo de ensino-aprendizado. Então, é preciso entregar a educação aos educadores para que os educadores, de fato, conduzam um processo pedagógico que reduza danos e que introduza a recuperação do ano letivo que teve prejuízo, mas que certamente, quero repetir aqui, o prejuízo maior é a perda das vidas. Em segundo lugar, é preciso entender, no caso do poder público, eu fiz um cálculo, convidado pela presidenta Dilma Rousseff, em 2016, janeiro de 2016, quanto custaria para universalizar o acesso à internet banda larga e a uma unidade computacional por estudante. Acesso à internet hoje é uma questão de cidadania, e acesso a uma unidade computacional também é uma questão de cidadania. Custava 11 bilhões de reais. Vocês vão dizer, nossa, é muito dinheiro. O Brasil tem um Estado Nacional, somando aí as arrecadações de União, Estados e municípios, cerca de 5 trilhões de reais. É claro que isso sofreu um forte abalo por conta da pandemia, mas é uma conta que é possível pagar e que é necessário pagar também. Ou seja, daria para universalizar o acesso à internet. Por último, e esse aspecto é o mais importante, é preciso compreender que, além da ciência dedicada, da ciência da medicina, das ciências da saúde, além da tomada de decisão que tem que ser pautada na preservação da vida, nesse momento de enfrentamento da pandemia, é preciso ressaltar a importância das ciências pedagógicas. E elas também têm que orientar o retorno às aulas, inclusive em relação às condições dos estudantes para retornar às aulas. E certamente, em outubro, praticamente vai ser outubro, que vai se dar aí a decisão se retorna ou não às aulas por parte do governo do Estado e da Prefeitura do município de São Paulo, certamente esse retorno às aulas ele vai ser um retorno muito mais atabalhoado e cheio de riscos do que a necessidade de preservação das vidas. Então, concretamente, esse recado que eu queria trazer, né, essa é uma posição que tem sido comumente tratada como uma posição quase consensual da área de educação. Não dá para dizer que é consensual, porque tem o sindicato patronal na área de educação, no caso dos estabelecimentos privados. Mas é a posição concreta da maior parte dos educadores e, por sorte, né, e por sorte e por representatividade, também tem sido a posição do Simples São Paulo nas redes sociais. Então, queria agradecer, Ailton, a oportunidade, né, de estar aqui com a Vera. Sempre gosto de ler os textos dela, adorei ouvi-la, e também com o Miguel Nicoleles, que é uma das pessoas mais brilhantes do nosso país. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês. E com a Adriana, né, Adriana, fazendo esse trabalho fundamental de democratização da informação. Obrigado, Daniel. Só para corroborar o que você disse, né, que o processo de aprendizagens pode se dar a qualquer momento, uma parte das minhas turmas é de EJA, né? E a gente observa que adultos, né, que por outros motivos não puderam estudar no momento correto, eles conseguem acompanhar sim. E realmente não vai ser um ano que vai acabar com o processo educacional brasileiro. Professor Daniel Cara, só uma coisa, aqui a diretoria do Simples São Paulo avalia que mesmo os protocolos mais rígidos não vão dar conta de dar segurança. É por isso que nós batemos na tecla que aula presencial só no ano que vem, né? A pergunta para o Daniel é o seguinte, Daniel,
Quem será que vai ser responsabilizado se as escolas voltarem pelo primeiro óbito na escola de uma criança ou de alguém do entorno dela? Né? É uma pergunta que veio. A outra coisa para o Daniel é como unir a luta de professores que defendem a supremacia do bem comum sem distinção entre privado e público. Como é que você vê isso daí, Daniel? Eu vou começar pela questão da distinção ou da indistinção que deveria ocorrer entre público e privado. A matéria mais reveladora desse processo se deu no blog da jornalista Laura Matos, no UOL e na Folha de São Paulo, em que ela demonstra que na reunião do Conselho Nacional de Educação, o Conselho decidiu que era preciso que as escolas privadas voltassem antes, porque, afinal de contas, as escolas privadas elas já são privilegiadas em relação à desigualdade e um pouco mais de desigualdade não teria problema. Em termos pedagógicos, isso é absurdo, é estigmatizante, é completamente contrário aos pressupostos democráticos, mas tem um outro aspecto que o vírus não escolhe se ele vai causar o dano numa pessoa que estuda ou que trabalha numa escola privada ou que estuda ou trabalha numa escola pública. Quer dizer, não existe, por mais que se determinem protocolos, etc., eu tive uma reunião com o Ministério Público do Estado de São Paulo, em que o Rosenthal, um dos grandes infectologistas aqui da cidade, ele dizia que não existe protocolo seguro para uma escola, que é mais fácil você construir protocolos que ainda assim seriam inseguros para salões de barbearia, por exemplo, ele faz uma brincadeira, né, sobre isso, do que para escolas. Então, concretamente, não pode haver distinção entre escolas públicas e escolas privadas em relação ao retorno às aulas. A política tem que ser uma política comum. É claro que isso a gente está falando sobre a cidade de São Paulo. Existem outras situações geográficas no Brasil e que têm desenvolvimentos da pandemia que são desenvolvimentos diferentes. Aí tem que ter um acordo entre os infectologistas, os epidemiologistas e a comunidade escolar. Mas, concretamente, aqui na cidade de São Paulo, é importante ressaltar que não existe essa situação de segurança e essa pressão pelo retorno às aulas é uma questão bastante absurda. A outra pergunta, Ailton, olha, no Brasil a responsabilidade pelos óbitos ela tem sido uma grande batalha, né? Porque, concretamente, eu concordo com o professor Nicoleles, mas eu vou além, né? A desestruturação do SUS, que nunca alcançou o patamar merecido de estruturação, é determinada pela Emenda Constitucional 95 de 2016, o teto dos gastos públicos federais. Ele estrangulou o orçamento público, esse teto estrangulou o orçamento público na área de saúde e educação. Ontem a gente conseguiu ter uma vitória, o Fundeb está fora dos efeitos do teto dos gastos públicos, então é uma vitória importante, né? Muitos economistas do mercado financeiro estavam batendo demais, né, no parlamento por ter aprovado o Fundeb, mas não tem como você garantir direito se não tiver o financiamento adequado. Então foi uma grande conquista. Agora o SUS sofre desde 2016 sob os efeitos do teto dos gastos públicos. O teto dos gastos públicos ele se opera a partir de 2018 sobre a saúde, mas desde 2016 o orçamento do Ministério da Saúde está congelado, ele permaneceu congelado, agora sob o teto dos gastos públicos, e o resultado concreto é que, além da irresponsabilidade do ministro Mandetta, que foi muito irresponsável na gestão inicial da pandemia, nós tivemos um prejuízo enorme em termos orçamentários e isso acabou causando um efeito terrível de incapacidade de resposta do Brasil sobre a questão da pandemia. Mais do que isso, né, que a gente precisa ressaltar, as próprias atitudes do presidente Bolsonaro demonstram que ele não está sendo responsabilizado, ele não está sofrendo os efeitos dessa responsabilização. Agora, isso diz muito sobre a maneira como o Brasil encara a questão da morte, né? É um país que naturalizou o genocídio da população jovem negra, é um país que naturalizou uma experiência nefasta de ditadura, para muitos setores foi naturalizado, claro que para quem tem consciência da história isso não é natural, mas teve até aquela infeliz posição
da Folha de São Paulo, que chamava de Ditabranda, ditadura, né, para tentar criar um efeito imagético comparativo entre a ditadura no Brasil e a ditadura em outros países da América do Sul, que certamente é um equívoco gravíssimo. E o Brasil é um país que hoje tem pessoas que relativizam a experiência terrível, né, uma das piores diásporas da história, que foi a diáspora africana que ocorre no Brasil, com a experiência da escravidão. Que agora a moda entre os historiadores de extrema-direita é relativizar a experiência da escravidão. Então, é um país que naturaliza a violência, Ailton. Agora, concretamente, para aqueles que não naturalizam a violência como nós, essa responsabilidade é uma responsabilidade que também vai passar pelos gestores públicos que decidirem por um retorno adiantado ou pelos gestores e mantenedores dos estabelecimentos privados de educação. É preciso ter responsabilidade e é preciso ter projeto pedagógico. E o que me impressiona é que eles estão discutindo demais um retorno aligerado. Eu tive com o presidente do sindicato e eu falei, olha, você está brigando com o grupo errado. Em vez de brigar com os professores, briga com o governo Bolsonaro, que você apoia, e era o caso, porque ele tinha se declarado apoiador do Bolsonaro antes de começar o programa. Falei, briga com o presidente Bolsonaro, que deveria estar ajudando o socorro às empresas. Eu não quero que nenhuma empresa feche no Brasil. Eu não quero que nenhuma pessoa perca o emprego. Mas, concretamente, eu não quero também que essa pandemia ela se torne algo de uma dramaticidade, de um efeito ainda mais terrível do que aquele que a gente está vendo nos dias de hoje. Então, a responsabilidade deveria recair sobre essas pessoas e, para quem tem consciência, certamente essas pessoas vão ser cobradas, né? Agora, concretamente, infelizmente, né, eu preciso sair, eu tenho um outro compromisso, tenho um programa que eu coordeno, Jornalistas Livres, hoje é comigo, amanhã é o Nicoleles, que está no Jornalistas Livres, com a Kátia Passos, né? Pode fazer sua despedida, então, Daniel. Eu vou ter que, infelizmente, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer o convite do Simpro, especialmente na pessoa do professor Ailton, né, que tem sido um grande batalhador pelo direito à educação. Quero reiterar aqui um aspecto que poucas pessoas reconhecem, que a grande mobilização do maior ato em defesa da escola pública da ciência e tecnologia, a grande mobilização, a base mais mobilizada foi certamente a base do Simpro, no dia 15 de maio. Então, quero deixar aqui, embora não seja o sindicato que eu estou afiliado, né, como professor universitário, mas eu tenho uma admiração enorme pela capacidade de mobilização de vocês, pela forma como vocês têm construído a agenda do direito à educação, pela generosidade de não atuar só na perspectiva do direito dos profissionais da educação privada, mas sempre colaborando com a luta dos professores da educação básica pública. Quero agradecer a Vera, que eu tenho uma grande admiração, o Nicoleles também, que eu tenho uma grande admiração, e agradecer mais uma vez a Adriana por fazer aqui a tradução em Libras, né? Eu tenho vários alunos que são pessoas que se comunicam em Libras, né? E que eles estão acompanhando aqui, estão agradecendo da Universidade de São Paulo. Então, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, e o Simpro pode sempre contar comigo, que eu estarei a postos para construir junto com vocês a pauta do direito à educação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Daniel, e pode ter certeza que iremos atrás de você, porque as lutas, apesar das vitórias aí, ainda tem muita luta pela frente. Tem chão. Bom, tchau, um abraço. Daniel. Obrigada. Tchau. Obrigado, Daniel.